Capítulo 5. O desejo de ser bom. Caminho pelas ruas da minha própria história e vejo nelas um jovem cambaleante tentando se equilibrar na corda dos seus valores e princípios. Lembro-me das minhas derrotas, das minhas intenções frustradas de agradar a Deus e percebo que as janelas das casas se abriam e pessoas desconhecidas pareciam sorrir para mim, compassivas. Minhas intenções de seguir os caminhos de Deus eram efêmeras como o dia, passageiras como as nuvens. Minhas promessas pareciam feitas de areia que o mar devorava. Nas ruas congestionadas da minha juventude, eu era apenas uma sombra vaga e cambaleante, distorcida às vezes pelos meus erros constantes. Um dia encontrei o maravilhoso Cristo que este pequeno livro apresenta. Então, entendi o que acontecia comigo. Por mais que me esforçasse, nunca alcançaria meu objetivo. Estava lutando a batalha errada. A vitória em Cristo não é apenas uma teoria, é a mais bela realidade. Mas é necessário compreender alguns princípios. Eu os compreendi na minha juventude e, a partir daquele momento, descobri o rumo da minha existência e meu caminho se iluminou. Não mais vacilei nem andei errante. Meus passos se tornaram firmes, meus pés seguros. Finalmente havia aprendido a caminhar com Cristo. Convido você, na leitura deste capítulo, a descobrir a mensagem que trouxe luz à minha vida. Não lute sozinho. Não perca tempo acreditando que viver o cristianismo é uma missão impossível. Isso não é verdade. Tentar sozinho é viver e fracassar. É buscar e não encontrar. É rir e não ser feliz até descobrir que com Jesus a vida é uma jornada de constante avanço. É um processo gradual que permite que se cresça e se contemple um futuro iluminado pela vida eterna. A promessa de Deus é: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, verso 13. O coração deve ser entregue a Deus ou jamais será operada em nós a mudança para restaurar-nos à sua semelhança. Estamos, por natureza, alienados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas: mortos em suas transgressões e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Não há nele nada são. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Estamos retidos nos laços de Satanás que nos prendeu para fazermos a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 26. Deus deseja nos curar e nos libertar. Com isso, requer completa transformação e uma renovação de nossa natureza. Devemos nos entregar inteiramente a Ele. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia de si mesmo, a sujeição de tudo à vontade de Deus requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Ao contrário do que Satanás quer que pensemos, o governo de Deus não é baseado na submissão cega, no domínio sem razão. Ele apela para o intelecto e para a consciência. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Isaías capítulo 1, verso 18. É o convite que ele faz aos seres que criou. Deus não força a vontade de suas criaturas. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente. Uma submissão meramente forçada não permitiria o desenvolvimento da mente e do caráter, transformaria o homem em máquina. Não é esse o propósito do Criador. Ele deseja que o ser humano, a obra-prima de seu poder criador, alcance o mais elevado desenvolvimento. Diante de nós estão as maiores bênçãos que, através de sua graça, Ele quer nos outorgar. O Senhor nos convida a entregar-nos a Ele, a fim de que possa cumprir em nós sua vontade. Resta-nos escolher se queremos ficar livres da escravidão do pecado para partilhar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Entregando-nos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. Por isso ele diz: qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, verso 33. Tudo que afasta nosso coração de Deus deve ser abandonado. O dinheiro é o ídolo de muitos. O amor ao dinheiro e o desejo de possuir riquezas são a corrente de ouro que os prende a Satanás. Há outros que o idolatram a fama e a honra humana. A vida de comodidade egoísta e sem responsabilidades também funciona como um ídolo para outras pessoas. Mas essas amarras que escravizam devem ser cortadas. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos completa e inteiramente. Existem aqueles que dizem servir a Deus, embora apoiem-se nos próprios esforços para obedecer à sua lei, formar um caráter perfeito e conseguir a salvação. Sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover esses corações, buscam cumprir os deveres da vida cristã como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Uma religião assim não tem valor. Quando Cristo habita o coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria da comunhão com Ele que se torna cada vez mais apegada a Jesus. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que podem fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não perguntam qual é a norma mais baixa, mas seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Com sinceridade, renunciam a tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objetivo que buscam. Dizer ser cristão sem sentir esse amor profundo é falar de maneira vazia, uma fria formalidade e algo extremamente enfadonho. Você julga ser um sacrifício muito grande renunciar a tudo por Cristo? Faça a si mesmo essa pergunta: o que Cristo deu por mim? O Filho de Deus deu tudo, vida, amor e sofrimento para a nossa redenção. Será possível que nós, os indignos objetos de tão grande amor, não queiramos entregar-lhe inteiramente o coração? Durante toda a nossa vida temos sido participantes das bênçãos de sua graça e por essa razão não conseguimos perceber plenamente a extensão da ignorância e miséria de onde fomos salvos. Seremos capazes de olhar para aquele a quem nossos pecados perfuraram e ainda menosprezaram todo o seu amor e sacrifício? Contemplando a infinita humilhação do Senhor da glória, iremos ainda reclamar por não poder ganhar a vida eterna, senão às custas de conflitos e humilhação própria? Diante da pergunta de muitas pessoas cheias de orgulho, por que preciso me arrepender e me humilhar antes de ter a certeza de que sou aceito por Deus? Eu aponto para Cristo. Ele era sem pecado e, mais que isso, era o príncipe do céu, mas, em favor do ser humano, fez-se pecado em seu lugar. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 12. Mas de que mesmo estamos abdicando quando renunciamos a tudo? Estamos nos livrando de um coração contaminado pelo pecado, entregando-o para que Jesus o purifique, lavando-o com seu sangue e o salve pelo seu amor incomparável. Apesar disso, alguns ainda acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de ouvir falar isso e de escrevê-lo. Deus não exige que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. Em tudo o que faz, Ele tem em vista o bem-estar de seus filhos. Quisera eu que todos os que não aceitaram a Cristo pudessem perceber que Ele tem coisas incomparavelmente melhores para oferecer do que aquilo que estão por si mesmos buscando. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus.
Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem de suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. É um erro pensar que Deus tem prazer no sofrimento de seus filhos. Todo o céu está interessado na felicidade do ser humano. Nosso Pai Celestial não impede que qualquer de suas criaturas experimente momentos de alegria. O que Deus pede é que sejam evitadas as concessões que podem trazer sofrimento e decepções e podem fechar a porta da felicidade e do céu. O Redentor do mundo aceita as pessoas como são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. Ele não só purifica do pecado e concede redenção por seu sangue, como também satisfaz os anseios do coração daqueles que consentem em carregar seu fardo e tomar seu jugo. Seu propósito é dar paz e descanso a todos os que vão a ele em busca do pão da vida. Ele requer apenas que cumpramos os deveres que nos guiarão às alturas da bem-aventurança, as quais os desobedientes jamais poderão alcançar. A verdadeira felicidade é ter Cristo no coração, o que constitui nossa herança de um dia estar na glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Muitos perguntam: como devo fazer a entrega de mim mesmo a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas não tem força moral? É escravo da dúvida e controlado pelos hábitos de sua vida de pecado? Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia? Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições? A consciência de suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua confiança na própria sinceridade, fazendo que você pense que Deus não pode aceitá-lo? Você precisa se despertar. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza humana. O poder de decidir, de escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder da escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar seu coração, nem pode, por si mesmo, oferecer seus afetos a Deus, mas pode escolher servi-lo. Pode entregar sua vontade a Ele. Então, Ele efetuará em você tanto o querer quanto o realizar segundo sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Porém, nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não decidem agora mesmo ser cristãos. Através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une ao poder que está acima de todos os outros. Obterá força do alto para permanecer firme e, pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver a nova vida, a vida de fé. A maior batalha já lutada. O grande drama de muitos cristãos é saber o que devem ou não fazer. Suas derrotas são desconhecidas. Os fracassos se arrastam escondidos nos túneis escuros da alma. Mas, das sombras, as lembranças do que foi prometido e não cumprido assaltam o mundo consciente e o abalam. Ninguém poderia dizer que o cristão não se esforça. Ele luta sim, não aceita passivelmente ser escravo das tendências que carrega, mas muitas vezes elas são mais fortes do que a fraca vontade. Por isso, é significativo o que você leu nesse capítulo. Você deseja entregar-se a Ele, mas não tem força moral? É escravo da dúvida e controlado pelos hábitos de sua vida de pecado? Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia? Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições?
A consciência de suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua confiança na própria sinceridade, fazendo que você pense que Deus não pode aceitá-lo? Você não precisa se desesperar, só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Compreender o papel da força de vontade é fundamental no caminho para a vitória. Somos salvos única e exclusivamente pela maravilhosa graça de Cristo, mas essa realidade não descarta o papel da vontade humana. Não exclui o esforço nem rejeita o domínio próprio. Você não pode mudar seu coração, nem pode por si mesmo oferecer seus afetos a Deus, mas pode escolher servi-lo. Pode entregar sua vontade a Ele, e então Ele efetuará em você tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dessa maneira, toda a sua natureza será colocada sob o domínio do Espírito de Cristo. Seus afetos se concentrarão nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Existem 3 passos que você deve dar. Primeiro passo: reconhecer que você não pode mudar seu coração. As tendências de sua natureza são mais fortes do que você. Suas promessas e decisões não durarão muito se você as deixar sob o simples controle de suas próprias forças. Reconhecer sua incapacidade é o começo de um novo amanhecer. Número 2. Você pode escolher servi-lo. Pode entregar sua vontade. Em que consiste entregar a vontade a Deus? O apóstolo Paulo resume isso ao descrever a armadura de Deus: estudar a Bíblia diariamente, orar em todo o tempo e se envolver na obra de salvar outras pessoas. Quando você realiza essas 3 ações, está entregando sua vontade a Deus. Número 3. Entregar-se completamente a Deus. A autora expressa a mesma ideia de várias maneiras. O coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será operada em nós a mudança para restaurar-nos à sua semelhança. Entregar-lhe todo o coração significa submeter-lhe à vontade. Em outro trecho ela diz: Deus deseja nos curar e nos libertar. Com isso, requer completa transformação e uma renovação de nossa natureza. Devemos nos entregar inteiramente a Ele. Aqui a expressão é nos entregar inteiramente a Ele. Essa entrega completa a Jesus para que Ele realize em nós suas obras de vitória não é fácil. Por essa razão, a luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia de si mesmo, a sujeição de tudo à vontade de Deus, requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Em resumo, a vontade humana não é suficiente para vencer as tendências pecaminosas, mas se você se aproximar de Jesus por meio do estudo da Bíblia, da oração e do cumprimento da missão, Ele então operará em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Não é maravilhoso? Essa pode ser sua experiência hoje. Entregue-se a Ele. Minha decisão. Compreendo que minha vontade, separada de Jesus, é incapaz de vencer as tendências pecaminosas em mim. Consagro-me completamente a Deus.